Pessoal, deu start aqui na gravação já. Desculpa ter demorado um pouquinho, mas antes da gente iniciar aqui e eu fazer aqui alguns avisos para vocês, deixa eu compartilhar aqui o vídeo Senai Play aqui, tá? Sobre as nossas diretrizes em sala de aula, tá? Aí eu tô compartilhando o áudio com vocês. Agora sim. Aí em segundos a gente vai iniciar. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, esse aqui foi as diretrizes. Eu estava dando olhadas aqui nas notas e vamos lá. Aí por questões aí de privacidade eu não vou poder divulgar, mas instalações elétricas industriais, está tudo ok, as notas. Eu estava revisando aqui hoje, né? Aí tinha umas reposições de aula, tá? Aí eu corrigi e no caso a instalação industrial tá ok. Deixa eu só conferir aqui. Henrique, o Nel Caio, já teve aprovação. Então todos que estão inscritos aqui, ó, vou falar aqui, Alisson, Caio, Davi, Felipe, Gabriel, Henrique, João Pedro da Fonseca Santos, João Vitor Gomes, Klinsmann e o Wellison, né, foram aprovados. Já estão aprovados instalação elétrica industrial. Agora, pessoal, estava olhando aqui em acionamentos e eu vi que a Letícia deixou até dia 18, né? Eu pedi para ela deixar até dia 18 e até agora só três que enviaram, tá? Então, quem já tem nota de aprovação em acionamentos, aí eu revisei, tá? Inclusive, tinha umas notas de reposição do João Vitor Gomes, que a Célia me enviou, né? E aí eu fiz a devida postagem lá, tá? Então, quem já está aprovado aqui, ó, o Alisson de Moraes já tem nota de aprovação. O Henrique de Araújo Cabral já tem nota, já em acionamentos. E o João Vitor Gomes, tá? E os outros aqui, pessoal, não esqueçam de enviar atividade, tá? É o Caio Cardoso de Brito Miranda, o Davi Hilário da Silva, o Felipe Matheus Borges Correia, o Gabriel Camilo Calaça Pereira, o João Pedro da Fonseca Santos, o Klinsmann Ramos e o Ellison Simão Ferreira ainda falta enviar, tá, pessoal? Eu estou aguardando, porque senão a gente já vai entrar na segunda aula de projetos elétricos
industriais, tá? Porque senão aí vocês esquecem, tá? Beleza? Não esqueçam aí de enviar, que aí eu corrijo, que a gente já tá perto, ó. Dia 11/9, deixa eu comparar, agora eu posso compartilhar aqui, já tirei as notas aqui. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, retornei aqui. É, Então, ó, a gente finaliza essa ou C dia 11/9, tá? Aí eu falei mesmo só para vocês não esquecerem, que eu já estava verificando aqui as notas de vocês. Como vocês têm aula no meio da semana, né? E são muitas aulas aqui. Aí eu já estava verificando, a Célia já havia me passado aqui, eu estava conferindo, tá? Então não esqueçam de enviar as atividades de acionamento. Vamos lá. Aula passada a gente falou aqui da atividade um, né? A gente fez a análise da atividade um aqui. Então, hoje vamos fazer a análise da atividade 2, tá? Aí eu já pedi para Letícia deixar disponível todos os materiais extras, tá? Todos os materiais extras vocês vão encontrar aqui, ó, material extra da atividade um, tá? O da atividade 2 tá tudo aqui na aba videoaula. Agora vamos lá para folha da atividade 2. Ah, tá aqui. A SAP, deixa eu ver se a SAP continua a mesma, ainda é a SAP 1. Só a próxima atividade, que é outra situação de aprendizagem aqui. E ela mantém porque a primeira, relembrando, pessoal, foi a planilha de preços unitários. É até por isso que eu forneci para vocês uma planilha de preço unitário referência, né? A que eu fiz, tá? Eu posso até comentar um pouco mais sobre os itens, tá? Agora, na atividade 2, você vai fazer a proposta técnica de acordo, né, com técnica comercial, tá? De acordo com os dados levantados na planilha de preço da atividade um, tá? Então, o preço que você levantou da atividade um, você vai colocar nela lá, tá? Então, deixa eu. Aí eu aproveito e explico alguns pontos aqui. Aqui, pessoal, eu fiz vamos dizer assim, alguns apontamentos. Aí eu vou deixar de propósito aqui as duas análises, tá? A que eu fiz aqui de exemplo, tá? E a de vocês. Então, pessoal, numa proposta técnica, e lembrando, viu? Igual eu falei na primeira aula da semana passada, essa planilha de preços unitários, geralmente o projetista, né, o executor, ele não pega nessa planilha, né? Quando é uma empresa
pequena, até que ele pode pegar, eu confesso. Quando é uma empresa pequena, um escritório aí pequeno, ele pode até pegar, mas como é uma empresa grande, né? Já trabalhei em algumas construtoras que você tem o setor de compra. Então, você faz o projeto, você gera a lista de materiais a partir do projeto. Eu até mostrei esse projeto exemplo aqui. Vamos pegar o de vocês, né? Melhor. Que vocês têm disponível aí. Deixa eu abrir o outro aqui. Então, esse daqui é o da subestação, né? A 360, ó, da DCD Combustíveis e Derivados. Então, todo projeto, né, ele tem aqui um carimbo, né? Esse carimbo aqui, ele fala o que que é, o projeto básico da subestação da área 360, né? E o que que é esse projeto aqui? É o projeto arquitetônico, a planta baixa, cortes, fachadas e detalhes. Tá vendo que tem uma tag aqui, ó, DE 370, 360, né? ARC 001. O próprio arquivo, vocês veem o nome aqui na aba, né? Aí geralmente lá no escritório, a gente não mexe nesse projeto individualmente. Ó, como assim, professor? Com algumas exceções. Mas o que que é não mexer individualmente? Geralmente, numa grande empresa, você, né, tem o seu computador ali onde você faz o projeto e você tem uma pasta no servidor, no Drive. Hoje em dia o pessoal coloca no Drive. É empresa de arquitetura, até empresa aquelas de mangá, né, os mangakas, quando eles vão fazendo a revistinha ali da semana, cada página eles deixam no Drive ou no OneDrive, né, se usa Microsoft, ou no Google Drive e por aí vai, né? Qualquer um desses drives aí. Então, quando você está mexendo no projeto, você mexe no projeto que está na rede. Aí você vai fazendo a atualização e geralmente o projetista de hoje em dia ele não faz o projeto nesse arquivo aqui. Esse arquivo aqui é um arquivo bem simples, tá? É um arquivo de AutoCAD clássico em que, ó, cada linha, né? Na hora que você clica aqui, tá vendo que mostra aqui, ó, camada. Deixa eu pegar uma outra linha aqui que diferencia, ó. Aí, ó, C14, tá vendo os layers aqui, ó? Grade de metal, contorno. E assim o elétrico vai ser do mesmo jeito. Deixa eu ver se tem uma tag aqui, ó, barramento. Aqui não tá falando barramento, não, mas tá vendo? Tudo é 10, é 12, é 13, é de elétrico aí, tá? Então, já o AutoCAD normal, ele faz essa divisão por layout, tá? Só que aí você tem, por exemplo, o CAD-Proj, o Proelétrica, eles se instalam dentro do AutoCAD, né? Eu já trabalhei numa empresa, eles utilizavam, né, o CAD-Proj, outra utilizava o Proelétrica, né, a Odebrecht utilizava o CAD-Proj, a OPE Construções utilizava o Proelétrica. Geralmente, quanto maior a empresa, eles utilizam o software que tem mais recursos. O CAD-Proj, por exemplo, ele tem mais recursos que o Proelétrica. O Proelétrica ele é bom, né? Mas o CAD-Proj ele tem muito mais recursos. Tem um programa lá de você fazer essa planilha, né, de preços unitários, você fazer o orçamento, a lista de material, você simplesmente vem aqui, ó, por exemplo,
Se eu quiser fazer a lista de material desse projeto aqui, nesse arquivo do jeito que ele está, eu vou ter que olhar aqui, colocar, abrir um Word aqui e ficar escrevendo, né? Transformador de 750 kVA, escrever tudo. Já num Proelétrica, num CAD Proj da vida, você vem aqui, ó, seleciona o elétrico, tá? Clica com direito e vai aparecer um menu aqui, né? Lista de material. Inclusive, ele fala: você quer em Excel, você quer em Word, até em TXT, ele tem a opção de mostrar. Então, o projetista da atualidade, né? Igual quando a gente estava lá na matéria lá de projetos prediais, né? Eu sempre falava para vocês, ó. Aqui vai ser a primeira e talvez a última vez na televisão que a gente vai fazer esse cálculo. Ai, por quê, professor? Porque você está fazendo ele aqui no curso para você aprender. Agora, no dia a dia, no mundo do trabalho, é diferente. No mundo do trabalho, a gente tem prazo. Ah, mas aqui a gente tem prazo para entregar. Sim, mas lá é prazo para entregar o projeto. Aqui é prazo para entregar atividades, né? Então, você tem, em uma grande empresa, tipo a Odebrecht, por exemplo, você tem que liberar os projetos assim muito rápido. Inclusive, eu assinava os projetos, às vezes, eu nem olhava nele. Aí, por quê, professor? Porque lá tinha um cadista. Empresa grande tem um desenhista, por isso que naquela planilha de preços unitários estava lá, projetista, desenhista, o projetista projeta, o desenhista pega o projeto, né, a ideia ali, o cálculo, e joga no AutoCAD com um programa, né? Inclusive o desenhista, lá está escrito desenhista, né? Mas pelo menos aqui em Goiânia o pessoal chama de cadista. Então esse cadista, ele vai colocar tudo que foi pensado. Sabe o que que o projetista faz hoje? Ele chega lá, vou colocar aqui um transformador de 750, faz um cálculo ali aproximado, né? Geralmente, grande empresa começa pela subestação. Aí, por exemplo, ali na JC Distribuição aqui de Aparecida de Goiânia, a gente começou pela subestação, depois é que foi fazer refeitório, a parte de galpão, né, que tem a câmara fria para você armazenar os alimentos, é logística de alimento, né? Então a gente começa ele pela subestação e a gente faz uma estimativa. Uma estimativa, por exemplo, outros projetos do José Carlos a gente fez em Brasília, no Mato Grosso. Então, ele tem outras unidades, e dependendo da demanda que ele tem naquela unidade, por exemplo, nessa aqui de Aparecida de Goiânia, nós temos um call center, né? Além de toda a infraestrutura de logística, tem a infraestrutura de call center. Call center por quê, professor? Porque uma logística, ela compra grandes quantidades de alimento, né? No caso, é logística de alimento, compra grandes quantidades, né, de vários fabricantes aí, né, de vários produtores aí de alimentos, e ela armazena nos seus galpões, seja num galpão próprio ou num galpão que ela aluga. Ela faz esse movimento também. Eles têm caminhões próprios. Quando não tem caminhão suficiente, ele aluga, né? Ele encoraja, por exemplo, tem funcionário lá que tem seu próprio caminhão, né? Então, é uma empresa dinâmica e que eles não têm tempo para ficar, como dizia minha mãe, né? Que Deus a tenha, eu não tenho tempo de ficar amassando barro, não. Vai se precisar comprar caminhão, compra. Se precisar alugar, aluga. Se precisar ajudar no financiamento, né, de um funcionário lá que eu conheço alguns, né, que ele sempre faz as entregas, né? O importante para o José Carlos, para os acionistas, é isso: é você fazer as entregas. E se ele vê que você está se esforçando, ele e os acionistas dele, eles com certeza lá te ajudam, né? Isso aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com muitos outros lá. Então, geralmente uma grande empresa, né? E quando ela está em pleno crescimento,
Eles chegaram e perguntaram, e aí, papo, a gente tá, os projetos a gente faz com um escritório aí e tal, mas nós queremos fazer ele próprio. Como que a gente faria? Eu falei, você tem que criar um departamento de engenharia. Já tinha um departamento lá de o pessoal lá da computação, né? Pessoal de redes para fazer o CPD, né? Inclusive a gente estava fazendo o projeto lá do CPD, né? A Central de Processamento de Dados. E daí a central telefônica, né? Daí eu falei, ó, você tem que criar aqui um departamento de engenharia elétrica, né? Pro elétrico, um departamento com arquiteto, com engenheiro civil, tudo que você precisar de projeto aqui, você vai fazer as contratações aqui, criar um departamento, e para cada um deles, por exemplo, teve um colega que eu chamei para trabalhar lá com eles, ele é engenheiro civil e ele é calculista. Ah, professor, porque ele é frio e calculista? Não. Ele é calculista de estruturas de concreto armado, né? Essa é a especialidade dele. E ele tem um software, né, próprio. Ele é professor lá do IPOG também, né? Ele tem um software próprio, chama TQS. Aí o TQS ele faz cálculos de armadura, quantidade de concreto, parafuso, ferragem, tudo que você precisar na armadura ali, né, de concreto protendido que eles chamam, né, e o concreto armado. O software ele faz essa contabilização, cria lista de material, cria folhas. Então, hoje em dia é muito raro a gente fazer um cálculo. A gente só faz quando a gente está fazendo o curso, né? Seja de eletrotécnico, seja de engenharia elétrica. Então, né, assim, o objetivo dessas atividades, depois que a gente fez lá o projeto predial, né, é a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Por isso que tem esse tipo de atividade, esse tipo de tarefa aqui, tá, pessoal? Basicamente, aí geralmente a gente contrata e também é da área, viu? O engenheiro, geralmente o orçamentista, tem orçamentistas bons aí que não tem formação, né? Eu conheço alguns que têm até formação de administração, mas é interessante você pegar orçamentistas que sejam da área ali, né? Inclusive para ele gerar esses orçamentos. Os engenheiros lá, orçamentistas, eles não fazem projeto, eles só cuidam do orçamento, cuidam dessa parte aqui de documentação, tá? E não quer dizer que os outros lá não façam nada, não, né? Geralmente a gente dá um treinamento mostrando como é que funciona a dinâmica, né? Então, o projeto a gente coloca na rede, ó, com ele como número, né? O número que foi dado aqui, ó, PR, né, de projeto 360, elétrico 01, ó, DCD combustíveis, subestação da área 360, né? E daí eu coloquei um adendo aqui para vocês, né? Quem já deve ter olhado aí a tarefa, o modelo que eu já pedi para a Letícia colocar aí para vocês, que já está disponível desde a semana passada. Ó, presta atenção aqui, ó. Devido ao fato de algumas informações serem subjetivas, igual na primeira atividade, né? Ah, professor, como é que eu vou saber quanto é o homem hora de um desenhista para uma determinada atividade? Então, eu pedi para vocês arbitrarem valores. Eu mesmo arbitrei o valor, gerei o PDF e deixei disponível lá para vocês. Eu mostro na aula, né? Mas o interessante, além de eu mostrar na aula, eu disponibilizar para vocês, para quando você for fazer a atividade, né? Você abrir ali o arquivo. Eu deixei em PDF, né? Para ficar mais fácil cada um, né? Para você ler o arquivo com calma, né? Porque no tempo aqui da nossa aula eu falo bem rápido, né? Às vezes a gente perde um ponto ali. Vamos lá nos pontos principais aqui, ó. Então, aqui, ó, no documento, vocês vão ver que, se você for comparar aqui, ó, eu acrescentei coisas pontuais, ó. Deixei uma observação aqui, ó. Seria interessante criar um texto que fale
sobre o ramo de atuação da empresa de combustíveis, né, que é dona da subestação da área 360. Então você pode colocar aqui a empresa, né, é de grande porte. Isso aqui é para proposta técnica, tá? Lida com prospecção, armazenamento de combustíveis, né? No caso, geralmente você tem aqueles tonéis ali de combustível, por exemplo, tem empresa que tem aquela torre de fracionamento. A torre de fracionamento, você pega ali, por exemplo, o combustível, você acrescenta calor nele, e aí essa torre de fracionamento, dependendo da volatilidade, eu vou criando naftalina, né, o nafteno, né, no caso, não a naftalina, né, mas o nafteno, né, os derivados, o isoctano, que vai dar composição aí para a gasolina, vai dar composição para o diesel, vai dar composição para o querosene, o piche, né, que vai dar composição para massa asfáltica, que muitas empresas utilizam, né? Então você pode criar esse texto aí e colocar aqui, tá? E daí eu coloquei, né, lembrando que essa subestação tem dois transformadores 750 kVA. Até expliquei na aula passada que esse tipo de transformador é mais caro porque você não encontra numa loja, né? Você tem que, inclusive tem um shopping aqui em Goiânia, chama Cidade Jardim, ele tem um transformador desse 750. Foi até, acho que é Natuza, chama Natuza Transformadores, é que projetou esse transformador para eles lá, né? Então, se não for um transformador de 75, 112,5 kV, outro 200, 150, 225, 300 até 500, né, esses transformadores você encontra ele para comprar, né, na Eletroenergia, na Gel, na Transol. Já acima deles, essas empresas elas até podem fornecer para você, mas você vai ter que esperar um tempo porque o pessoal vai construir esse transformador, tá? Então você já tem que ir pensando nisso. O telefone eu nem coloquei aqui, mas você pode inventar um e-mail seu aí, um telefone aqui, né, para tornar mais crível aqui essa proposta aqui, tá? Então, aí, prezado cliente, aí coloquei a Mega Projetos, né, que é a empresa, você é o paradigma, né? Você é a referência, você é deixa eu ver aqui, é o Marcos, ó, você é o trainee Marcos. Então você é a referência do Marx, é o paradigma do Marx. É como se você fosse o próprio Marx fazendo aqui essa proposta, tá? Aí aquela história, né? Eu sei que pode ter algum aluno aqui desse curso que já trabalha na área, que já tem experiência. Eu tenho um pouco de experiência, né? Como se diz, eu faço projeto já desde a época que eu fazia faculdade, né? Iniciei lá em 2002, né? Já faz um tempinho. Propostas, antigamente a gente pegava as propostas prontas, né, do cliente e a gente estudava ela, estudava como que ele escreveu, né, como que ele redigiu o texto. Aí depois eles fizeram, eu trabalhei, por exemplo, na Odebrecht, eles têm um sistema lá de gestão em que você vai fazer todo e qualquer documento, isso é o pessoal lá da segurança do trabalho, todo e qualquer documento, uma ata, né, um e-mail, você tem os modelos lá, e aí esse software de gestão, ele gera esse modelo para você, e você só adequa à proposta. Tem também um software lá de segurança do trabalho, que ele faz o mesmo, né? Eu tenho um software que ele é especializado para os membros da CIPA, né? Lembra lá a NR5, a, a, que fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Tem um software para os membros da NR4, né?
que é o pessoal geralmente da engenharia de segurança, o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho, todos que fazem parte, né, não, PSMSO é NR9. Nossa, me fugiu o nome aqui da NR4, né? Lembrando que a NR4, ela tem um quantitativo, ela tem uma tabela, né, que dependendo da quantidade de funcionários, você tem que instituir, né, uma CIPA, você tem que instituir nossa, o nome fugiu mesmo aqui. Só pegar o nome aqui. Ah, é o SESMIT. Agora eu lembrei, ó. Eu vi aqui, ó, serviço especializado, que aí é o SESMIT, pessoal. Aí eles têm softwares especializados que criam esses documentos aqui, né? E para proposta, porque geralmente o projetista, o pessoal que executa, né? Ele faz o projeto, faz o dimensionamento básico, e aí o cadista vai lá e faz todo o desenho, né? Inclusive, eles fazem os cursos, né? Quando eu atuava como estagiário, eu era cadista, né? Eu fiz vários cursos desses softwares aí, né? Fiz certificação para eu saber como que eu utilizava eles da melhor forma, né? Para fazer lista de material, para fazer pranchas de desenho o mais rápido possível, para poder entregar o projeto mais rápido, né? E de maneira que você erre menos, tá? Documentos de referência, ó. Lembra que eu falei que tem uma nomenclatura aqui, ó, DE 360 arquitetura, aí tem o elétrico, que é o projeto básico, e tem o memorial descritivo, tá? Inclusive, muito do memorial descritivo está dentro dessa proposta técnica comercial, tá? Então, o serviço aqui, ó, eu coloquei um texto aqui para vocês de referência, ó. Prever o mínimo de itens listados abaixo, conforme o item 6 do memorial descritivo. Ó, e detalhamento do projeto, né? Da subestação da área 360, unidade 20, DCD combustível, conforme os itens abaixo. E, professor, de onde que você tirou todos esses itens aí, ó, de distribuição em força, iluminação, aterramento, né, ó, SPDA, as built do elétrico? Isso daqui eu tirei daqueles itens. Lembra que tem os itens da planilha de preço unitário aqui, ó? Lembra quando a gente estava na aula passada? Tem aqui, ó, documentos ou atividades, né, ou itens, são 33 itens aqui, ó. E esses itens, né, o projeto distribuição força, iluminação, aterramento, todos esses itens aqui estão dentro aqui desses 33 itens, tá? A descrição dele. E também das atividades indiretas aqui, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E desses 10 itens, do 41 ao 50 aqui, tá? Lembrando que reuniões aqui, plotagem, a gente não coloca aqui nessa proposta comercial aqui. Mas dependendo da proposta comercial, ele fala, as plotagens são de responsabilidade do cliente, isso quando é escritório pequeno. Quando é escritório grande, né? Acho que eu até comentei, um de vocês estava na aula passada, eu até comentei que um projeto grande,
você, dependendo a construtora, ela tem uma plotadora própria, ela tem uma impressora de projeto, porque é muito mais fácil. Por exemplo, eu já trabalhei em construtoras que ficam lá para o polo industrial, bem longe, longe das plotadoras. A maioria das plotadoras daqui de Goiânia fica bem ali no setor universitário, ali perto das faculdades de engenharia, né? Então, assim, fica longe. Tem outros locais também, né? Em escritórios de arquitetura, geralmente escritório de arquitetura, eles gostam de ter uma impressora, né? Uma plotter aí de projeto. Também tem algumas empresas que fazem impressão, só que eles não são especializados em plotar essas pranchas, não. Tem umas empresas que elas fazem material gráfico, aí eles utilizam essas impressoras de projeto, né? Só que com um papel especial, né? E outras coisas aí. Então, aí muitas empresas gostam de ter a própria impressora ali, porque é só terminou o projeto, imprime, né? Tem impressora lá normal, geralmente eles utilizam aquelas de pó, né? Pó magnético, preta e branca, tem as coloridas, e essa de projeto, né? Que elas são gigantescas aí. Então você terminou ali, imprime, não precisa mandar para a plotadora no endereço tal, aí vem o motoqueiro entregar e demora. Não, já entrega ali para o engenheiro, ele entra no carro da empresa e já vai lá para mostrar o projeto ou para dar entrada, né? Hoje em dia a gente dá entrada é, de maneira virtual, né? Gera o arquivo PDF, né? Ficou ainda mais fácil, né? Antigamente, o único que eu sabia que fazia isso era a Eletropaulo, tá? E hoje em dia ela tá pela a Eletropaulo, hoje em dia ela é a Enel, né? A Enel, a da Grande São Paulo ali. As premissas aqui, ó. É importante que vocês deem uma olhada nesse documento aqui, ó, que aqui eu explico tudinho, ó, a partir do item, ó, o 5.5, ó, 5.5 aqui, ó, tá vendo, ó. Os equipamentos locados no interior da edificação não sendo previstas interligações ou alimentações, né? Esse escopo do projeto aqui é o que de fato está na proposta, tá? Aí por isso que aqui no item 6 as exclusões, tudo que não está nesse, nesses itens aqui, ó, da planilha de preço unitário, ele é excluído, ó. Por exemplo, alimentação de cargas supridas por essa PN aqui, ó, localizado fora. Isso aqui é uma subestação. Esse TF aqui 360, né? A alimentação transformadora, você está fazendo um projeto e não a execução. A não ser, eu até expliquei na aula passada, a não ser que você está fazendo o orçamento do projeto, aqui é só do projeto, viu? Do projeto e da execução. Inclusive, você pode fazer uma única RT, né? Uma única RRT, que é a anotação de responsabilidade técnica, para esses dois serviços aqui. Então, dê uma olhada nessa parte aqui de exclusão, tá? Tudo que foi excluído aqui, por exemplo, ó, levantamento de campo para as-built, né? As-built do quê? As-built de arquitetônico, ou, né, que você vai implementar um elétrico, porque no caso, você já está fazendo o projeto dos dois, da subestação, né? Dos dois transformadores 750 lá, né? Que é o que está na planta baixa aqui, que é esse projeto está simulando o projeto que você fez, né? Que é a DCD Combustível, né? E o seu paradigma aí fez. Agora, para eu não esquecer, ó, vocês vão colocar aqui nesse campo, tá? O valor que deu aqui no seu, na sua planilha de preços unitários, ó.
No meu aqui, como eu fui falando alguns itens aqui espaçado, ó, aí você coloca o valor aqui, tá? Lembrando que é o total geral, viu? Que é com imposto, ó. Você pode até dividir aqui, falar, olha, com total, né, com impostos, né, 2.000 aqui, esse preço fictício aqui, ó, aí, ó, considerando PIS, COFINS e tal, 2.155, gerando um total, né, a proposta de 15.355, em conformidade com a planilha tal, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, conforme a planilha, né, esse que eu coloquei aluno porque era o nome do arquivo, né, mas a planilha de preços unitários aí, tá? Aí que esse que eu coloco de verde, pessoal, é só observação, ó, tá aqui, ó. Inclui, se for o caso, outra planilha, porém, como só existe essa planilha de preços unitários, né? Você só vai deixar até o item 10.2, tá? Aí depois peço que vocês dê uma, né? Depois que vocês terminar essa atividade aqui anterior, né? Da atividade um, pare com calma, pegue o material aí que a Letícia já deixou disponível para vocês aí na, na página aqui, ó, nas pastinhas, né? Dê uma olhada nesse material aí para vocês entenderem juntamente aqui com a aula, tá bom? Tem alguma dúvida aí, gente? Da gente fechar aí? Henrique, Caio, estão com alguma dúvida aí? Não? Tá, pessoal. Eu vou parar aqui a nossa gravação, tá? Vai ficar renderizando e até amanhã vai estar disponível para vocês, tá? Parar aqui, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.